Tá começando, gravando. Então, o nosso foco justamente é a língua estrangeira, né? Língua inglesa, porque vocês vão sair daqui habilitados como professores de língua portuguesa e de língua inglesa, né? Eu me chamo Thalita, né? Minha área de pesquisa que eu me dedico, né? Que eu gosto de estudar é análise de discurso. Mas a minha formação é em linguística, tenho mestrado, doutorado em linguística. Então, por isso mesmo, estou trabalhando com vocês essa disciplina, dentro do meu seletivo Linguística Aplicada. Amo linguística, amo linguagem, e estou aqui falando de mim porque eu quero que vocês se apresentem também e falem de vocês assim, no que os toca em relação à Faculdade de Letras. Eu acredito que vocês que já estão aqui nessa disciplina já tenham passado pelos semestres iniciais, ou tem alguém aqui que está começando agora, porque agora é um sistema de crédito, né? Então vocês podem selecionar aleatoriamente as disciplinas. Então eu vou chamar conforme vocês estão aparecendo aqui para mim e vocês se apresentem falando o nome e o que vocês gostam no curso de letras. Por quê? O nosso curso de letras ele tem um tripé, né? Que é literatura, linguística e educação. Dessas três áreas, quando eu era aluna, eu gostava muito de literatura. Eu fiquei muito dividida em escolher minha área de pesquisa. E no fim eu optei pela linguística porque eu via que eu tinha mais facilidade de escrita do que na literatura, embora eu também ame literatura. Então, eu vou chamar aqui e vocês se apresentem, tá bom? Então, vou começar com a Letícia, que é a primeira que aparece aqui para mim. Fala, Letícia, de você. Boa noite, eu sou a Letícia, eu sou aqui do campus de Tangará e eu me interesso por várias coisas, mas assim, eu fiz o meu TCC na área de análise do discurso e gosto bastante da área de linguística no geral. Você já fez seu TCC? Sim, eu estou no 8º semestre, mas já defendi. Então tá fechando as disciplinas aí para terminar. Isso. Coisa boa. Então tá bom, seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Heloísa. Oi, boa noite, professora. Boa noite a boa todos. Noite. Eu também sou do campus de Tangará, junto com a Letícia. Também sou da linguística, da linguagem. Maravilha. Meu TCC também foi estudo da história da língua, né, análise de discurso. Gosto muito de literatura também, né, mas por enquanto a facilidade de escrita está na linguística. Sim. Estamos terminando aí o curso, eu e a Letícia. Estamos em 3 disciplinas em Pontes Lacerda, né? Então, que legal. Aí estamos fazendo 3 com vocês. Qual mais vocês estão fazendo aqui? Língua inglesa, ênfase em escrita e literatura inglesa 2. Sim. As duas com a Vanessa. Uhum. Ótimo. A Vanessa é minha BFF. Minha amiga. Tá bom, agora eu vou chamar o Wanderson. Boa noite, professora. Eu Boa sou noite. de Pontes Lacerda mesmo. Estou no 6º semestre agora. Coisa boa, Wanderson. Fala de você. Eu me interesso por linguística, professora. Eu pretendo fazer meu TCC agora, começar a fazer ele em análise de discurso, né? Que maravilha, Wanderson. Coisa boa. Então, você gosta de análise de discurso? Já tem orientador? Ainda não, professora. Eu vou começar a fazer no próximo semestre agora. Tá bom, então. Então, já está pensando... o seu objeto de pesquisa, você já pensou em alguma coisa ou ainda não? Já direcionou alguma coisa? Ainda não. Eu estou começando a fazer um rascunho agora. Tá bom. Então, tá bom. Bons estudos. Obrigado. Aline. Olá, professora. Boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo. Fala de você, Aline. Professora. Meu nome é Aline Schumacher, sou de Pontes Lacerda e sou aquela pessoa que era regular até a pandemia. Resume bem. Sim. Deveria estar acabando a faculdade, mas... Virou um enrosco, né? Muitas coisas, Então, eu tô no 6º, eu já fiz do 8º, eu já puxei a matéria do 7º, então eu não tenho mais nada.
Já não sou de lugar nenhum. Já não é de lugar nenhum. É assim mesmo, né? Esse sistema de Era crédito irregular, tem. né? Tentei ser regular o tempo inteiro, até o momento que começou a pandemia e não deu mais para ser. Não tenho área de pesquisa definida. Me identifico muito com a área de linguística, especificamente o que rege a gramática, questão normativa, mas eu não tenho nada recortado ainda, até porque está muito bagunçado as coisas. Tá bom, mas que a gente consiga, que você consiga se ir organizando, vamos com calma, que a hora que for para sair o TCC, ele sai. Eu vou ser bem sincera para a senhora, eu tinha muita vontade de ter feito disciplinas com alguns professores específicos, que eu comecei e eu não terminei, e eu fiquei um pouco decepcionada, porque não aprendi o que eu gostaria de ter visto da forma como ele apresentava. Por exemplo, uma disciplina num campo de Cáceres, e não gostei do desenvolvimento muito dela, e fiquei um pouco decepcionada. Eu estudei por fora, mas eu queria ter visto mais, sabe, do professor na época. Aline, isso que você está falando, a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina de linguística aplicada. Porque isso que você fala passa por uma afetividade. Então, você tem uma expectativa pelo professor, e normalmente quando a gente gosta do professor, a gente tende a gostar da disciplina. Não só do professor, eu acredito, porque pelo assunto em si, a afetividade pelo assunto. E aí vem uma pessoa e quando o professor ele não tem o domínio exato, ou então ele não tem o prazer de falar sobre aquilo, não é a área de domínio dele, né? De pesquisa. Tem professores que levam com a barriga, e eu acho que eu passei por isso e não foi legal. É verdade, isso acontece mesmo. Tá bom, vamos ver se a gente consegue construir uma experiência legal de linguística aplicada aqui para você. Espero que isso aconteça. Eu acredito que eu só não tive aula com a senhora ainda, porque os outros professores eu já tive. Já passou. Então, eu sou da época do corredor ainda, né? Que começou com a pandemia, mas eu já conheci a senhora de vista, assim, fora da escola. Sim, já tem uns anos ali de corredor de Unemate, né? Mas então tá, Aline. Eu entendo a sua angústia. Quando eu era aluna, eu tinha muita dificuldade com essa troca de professores da Unemate, né? Por conta de estar sempre em seletivo, os professores estão sempre em rotação. Então, isso, quando eu era aluna, eu sentia também essa angústia. Eu acho que o que mais foi um pouco frustrante não é nem a questão de troca de professores, mas sim a modalidade. O meu desenvolvimento na universidade era muito melhor. Entendeu? É um processo. A gente tem que adaptar com o que tem, né? Exatamente. Não estou podendo escolher muito. Tá bom, seja bem-vinda, Aline. Vou passar aqui para Gabriela. Fala de você, Gabriela. Eita, eu sou aquela aluna eita, tá? Só deixar claro. O meu nome é Gabriela Santos, né? Como dá para ver, eu acho. Não, Gabriela Aparecida Souza. Eu sou do campus de Sinop. Eu estou na mesma situação que a Aline. Eu era regular até a pandemia. Depois eu fui cuidando um pouquinho em cada canto. E boa. A minha área de pesquisa é literatura. Eu já tenho em mente continuar com o meu pré-projeto do primeiro semestre. No TCC eu vou começar a pesquisa em letras agora, que já era para ter feito, mas eu fui adiando por conta que eu não queria pegar um professor específico ali da matéria, mas não consegui. Então, brincadeira, consegui agora. Mas eu pretendo trabalhar com os sofrimentos do jovem Werther. Eu achei muito legal o meu pré-projeto, ficou muito bom. Eu pretendo muito dar continuidade nele. Eu gosto dos contos. Sim, eu fiquei apaixonada demais no livro, e aí eu falei, por que não, né? Não fazer um TCC baseado exatamente. Com ele. Você vai passar 6 meses, né? Com esse objeto. Você tem que gostar dele mesmo. Ih, já tô desde o primeiro semestre, faz quase 4 anos, então tem que gostar muito. Um caso de amor. Então tá bom, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Vou passar para o Jorge agora. Jorge. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Então, meu nome é Jorge. Eu acho que a Letícia e a Heloísa, eu lembro delas, eu acho que eu fiz uma disciplina com elas em Tangará. Foi uma experiência bastante positiva, diferente da Aline. Eu tive uma experiência negativa, só que foi no campus de Altaraguaia, na qual a Aline também estava.
Mas eu acho que faz parte, né? Todos nós Faz. estamos em processos, né? Ninguém é perfeito, então Exatamente. não podemos cobrar muito, né? A gente dá na medida que nós temos, né? Exatamente. E então, assim, também estou aí, né? No sétimo, no oitavo, né? Tecnicamente, eu estou no sétimo, né? Faltam 4 disciplinas para o ano que vem, então vem aí esse desafio, né? Eu peguei 6, o louco, né? Peguei 6 agora, TCC1, mas vamos indo, né? 6 é loucura de primeiro semestre, né? A gente entra lá com gás, pensa, Sim. 6. Porque você sai do ensino médio fazendo 12. Você pega 6 na faculdade, não, dou conta, né? Tranquilo. Né? E como eu também fui, por exemplo, saltando algumas disciplinas, justamente pensando nessa ideia de escolher professor, né? Eu fico algumas disciplinas difíceis, né? Por agora. Então, assim, mas é a necessidade, né? Quando eu lembro que era para eu me formar no final do ano, aí vem este fôlego. Mas aí dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar, de terminar, de concluir. Já passei dessa fase de chorar, já chorei, já fiquei com raiva, já quis socar todo mundo, mas não calma, adianta. Aline, calma. Não, mas a gente passa uma fase assim que é meio frustrante. Aí eu e o Jorge começamos juntos, aí chega um ponto que você fala, poxa, podia estar acabando isso, podia estar... Enrolou. E aí... Sim. Mas acho que é isso, professora. Então tá, Jorge, seja eu bem... vou para literatura. é isso. Eu sou um eterno apaixonado pela literatura, então, se eu fosse para a linguística, eu estaria me traindo. Então, sim. A gente tem uma rixa entre linguagem e linguística. Porque, no fim, o objeto da literatura é a língua. Mas eu não consigo ver como uma rixa, eu vejo que uma depende da outra. Sim, é um complemento. Complemento. Exatamente. Né? Eu falo isso brincando, porque eu trabalhei com poesia, tanto no meu mestrado como no meu doutorado. Então, também sou uma amante. Ó, Tiago, começou. Sou uma amante da literatura. Nossa, sim. Amo tanto quanto. Tá bom, então seja bem-vindo, Jorge. Agora eu vou falar com a Lohane. Oi, Lohane. Tá muda. Oi. Oi, agora sim. Boa noite, estava desativado. Fala, Lohane, de você. Bom, então, eu era do campus de Tangará da Serra e eu tinha iniciado minha vida acadêmica em 2015. E no segundo semestre de 2017, eu fiz uma pausa. Eu já estava meio que de saco cheio, assim, eu não sabia o que eu queria, né? E também engravidei. Aí eu me dediquei 100% à maternidade e fiquei esse tempo fora. E agora tá retornando. Tô retornando agora. Coisa boa. Eu tô no campus de Pontes e Lacerda. Então é isso, tô voltando agora. Eu ainda não sei do... Mas você é daqui de Pontes? Não. Você é de Tangará, de Sinop. Eu me matriculei em Pontes e Lacerda, porque eu tinha perdido o vínculo, daí eu consegui fazer uma seleção e consegui entrar de volta no Unemat. Entendi. Tá bom, então vamos lá. Eu tinha parado no 6º semestre, né? Daí eu tô fazendo as matérias do 6º. Exatamente, entendi. Então tá, Lohane, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos continuar esse estudo. Aí você ganhou um diploma no meio desse processo, né? Sim. Um outro. Com certeza. Coisa boa. Tá bom. Tiago. Cadê? Oi, professora. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite. Só um segundo que eu preciso fechar uma porta aqui. Tá bom. Doguinhos. São alguns. Vocês todos se conhecem. Aqui eu tenho dog e 2 gatos. Meus petzinhos. Pronto, de volta.
Tiago e seus dogs, sim, são vários, Jorge. 3. Fala, Tiago, de você. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, o que a senhora precisa saber? Que a senhora não, você, perdão. Eu quero saber qual que é a área de letras que você se identifica. Professora, então, eu comecei o curso gostando de literatura. Cheguei até a metade do curso gostando de literatura. E estou caminhando para a reta final gostando de literatura. Então, acho que... você já definiu a sua área. Beleza, tá bom. Eu acho assim, que a gente vê onde a gente... Né, aquilo que nos toca, que a gente gosta, porque a gente vai ficar muito tempo com esse objeto, e também pensando de forma prática, né? Eu pensei na facilidade de escrita, e eu acho que esse é um dos caminhos, porque a gente precisa escrever. Né? Então... Exato, a gente vai ter que escrever sobre aquilo, né? E não é escrever 5 laudas, é escrever muita coisa. Então, se realmente não for algo que a gente goste, que você tenha prazer em falar, não tem por que pegar aquilo dali, né? Sim. E você é de onde, Thiago? Professora, eu sou de Ponta Lacerda, mas atualmente não moro mais em Ponta Lacerda. Eu estou em Cáceres. Tá em Cáceres. Cacháceres. Isso, exato. Eu amo Cáceres. 2. Eu amo Cáceres. Se você for perguntar se eu sou regular, a minha resposta é não. Eu sou uma pessoa desequilibrada mesmo, então eu não sou regular nem na faculdade. Tá bom, não quer dizer. Não, e sobre a frustração dos colegas aí indeterminados, gente, senta aqui comigo, vamos tomar algo juntos, Aline, Jorge, não fiquem tristes não, gente, a gente vai sair daí já, a gente merecia sair, professora, com um mestrado, eu acho. Né, com esse tempo, né, que vai demorar essa graduação. Não, mas calma, gente, calma, porque essa pandemia, ela zoou todo mundo, não tem... Não, mas quem já nasceu zoado ficou ainda pior, professor. Outro dia atrás eu comentei com o pessoal do SAC, da Unemat a gente só tem uma certeza. Você pode até não sair com um certificado, mas com certeza você vai sair tomando tarja preta. Meu Deus, que coisa séria. É sério. Eu passo, eu não quero isso não. Vamos começar tomando um floral. Amigo, não esconde aí o seu Rivotril não, tá? Tá bom, gente, vamos seguir. Tá bom, Thiago, seja bem-vindo. Então, você era de Pontes, está em Cáceres e está aí na vida, né? Estou nas duas cidades ao mesmo tempo, trabalho em ambas. Tá bom. Agora eu vou chamar a Pamela. Pamela. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Cheguei um pouquinho atrasada. No problema. Eu sou de Ponta Lacerda, meu nome é Pamela. Eu sou regular no 6º. Regular, mas é aquele regular meio triste, né? Por causa da pandemia. Estou fazendo as 6 matérias também nessa luta aí que todo mundo está. Um pouco frustrada também, porque como todos... Sim. Como todos estão, né? E a área que eu pretendo, sim, realizar o meu TCC é linguística. Linguística. O que é que você gosta na linguística? Análise do discurso. A AD, ela causa uma paixão na gente, né? Desde o Sou início, suspeita. O Thiago estava dizendo que ele se apaixonou por literatura desde o início, e comigo foi com linguística. Eu até tive uma quedinha, assim, por teoria literária, quando eu estudei com a Catarina, enfim, porém, continuo firme na linguística. Que coisa boa, então. Eu também, nossa, eu lembro até o dia das minhas aulas de análise de discurso, que eram as quartas-feiras na faculdade, eu ia feliz, assim, porque eu ia ter aula de análise de discurso. O mesmo aconteceu, eu tinha, assim, gente, eu admiro alguns professores da Unemat, e, assim, eu ia feliz para a aula deles, porque, para mim, era um presente estar com eles, né? Por exemplo, a Eliana de Almeida, né? O pessoal que já está mais saindo da faculdade, estão aposentando, né? Elvio, a Madalena, professora de literatura, nossa, eles davam aulas, assim, fenomenais. Então, é uma paixão mesmo. Tá bom, Pamela, seja bem-vinda. Agora vou chamar o Alessandro. Alessandro. Cadê? Oi, boa noite, meu nome é Alessandro.
Oi, a área que eu tenho em mente, assim, de aprofundar meus estudos é em literatura. Principalmente na área de teoria literária. Meu pensamento de fazer meu TCC é no caso de, eu vou estudar como a literatura vem sendo trabalhada no ensino médio e fundamental. Porque eu percebo na atualidade que a literatura está sendo bem mal trabalhada, de certa forma, porque é sempre os mesmos textos, sempre as mesmas obras, não trazem nada de novo. E muitas vezes é sempre repetitivo, um ensino que vai criando apenas pensadores, só pessoas normais, não vai criar novos pensadores que vão buscar novos meios. Isso que eu tenho em mente. Eu sou natural do Maranhão, vim para cá, para Lacerda, fazer só a faculdade. Nossa, Alessandro, olha, seja bem-vindo, que você goste de Ponte Lacerda. A nossa cidade é pequenininha, mas ela está pujante, está crescendo. Fico feliz de ouvir o seu interesse, né? E eu acredito que a nossa disciplina, né, de linguística aplicada, embora seja na área de linguística, a gente vai trabalhar muito com as questões de ensino e aprendizagem, né, porque é linguística aplicada. Então, a gente vai falar muito de sala de aula, então acho que vai ao encontro desse seu desejo. Tá bom? Agora eu vou chamar a Larícia. Larícia, acho que é a última da nossa lista aqui. Larícia? Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada para falar o meu interesse, de onde estou. Isso, de onde você é, o que você gosta, a área que você tem interesse no curso de letras. A minha área de interesse, né, eu já iniciei meu TCC e tudo mais, é na área de literatura mesmo, na teoria também. Teoria literária. Então tá eu bom, vou estudar, Alice. Eu pretendo, né, estudar e ir mais a fundo nas questões de ficção e realidade que estão presentes nas obras, entendeu? Eu vou trabalhar com contos, né? E aí eu vou ir me aprofundando, né? Por enquanto é só um início ainda. Tá bom. Beleza. Eu sou de Jauru, mas eu moro aqui agora. Moro em Lacerda. Tá pertinho de casa. Então tá bom, seja bem-vinda, Larissa. Chamei todos, parece que entrou mais uma moça. Jade. Jade, fala de você. Que área de letras você gosta? De onde você é? Jade. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, professora? Eu cheguei atrasada. Tudo, sem problemas. Desculpa pelo atraso. Me apresentar? Sim. Meu nome é Jade, eu tenho 21 anos. E qual área de letras que eu gosto? Isso. Então, eu gosto muito da área da gramática. Penso em fazer o meu trabalho dentro das disciplinas de ou morfologia ou sintática. Núcleo duro da linguística? Quem diria? A gente quase não escuta sobre isso. Eu também gosto de prosódia, que é na área de fonética e fonologia. Que bacana. Quase não é explorada, né, fonética e fonologia. Pois é, exatamente. Que legal. Então tá, Jade, seja bem-vinda. De onde você é mesmo? Obrigada, eu sou daqui de Ponte Lacerda. É daqui de Lacerda, coisa boa. Isso. Então tá bom, gente, vamos começar a nossa aula então, todo mundo devidamente apresentado. Gostei de ter essa turma cheia, porque a gente vê uns gatos pingados. Eu espero que vocês apareçam sempre aqui às quintas-feiras, que seja um momento agradável. Vou tentar fazer que seja, né? Gente, mas assim, de momento agradável, a gente tem que trabalhar linguística aplicada. É teoria. Teoria não é aquela coisa assim, muito divertido, legalzinho, né? Mas a gente vai tentando trazer para o nosso dia a dia, fazer com que a coisa seja mais palpável. Agora, nesse formato, no geral, já deveria funcionar assim, né? Mas nesse formato, eu dependo muito de vocês para a construção de conhecimento de vocês mesmos, né? Porque agora, nós, professores aqui, nós somos
orientadores, praticamente. Eu preciso que vocês leiam os textos, porque se ficar só eu falando aqui, vai ficar muito chato. Então, eu vou tentar, assim, vou postar o texto com antecedência e que vocês venham para a aula tendo lido. Tá? Então, vou abrir os slides, vou explicar, mas que vocês participem, me interrompam, façam os questionamentos. Eu peço, assim, que vocês participem mesmo da aula. Por quê? Linguística aplicada é uma disciplina que vai trabalhar muito com a linguística em prática mesmo na sala de aula. Tá? Então, eu quero ouvir experiências de vocês, né, a percepção de vocês sobre os assuntos que nós vamos trabalhar aqui. As nossas aulas, elas vão ser em torno de 40 minutos a 1 hora, não vou me estender muito para não ficar cansativo. A gente teve essa orientação na Unemate, quando foi definido esse trabalho remoto, porque é um porre ficar aqui na frente do computador, né? É ruim. A gente não tem o colega para a gente trocar ideia, não tem as interferências e fica cansativo. Então, para não ficar muito cansativo, as aulas vão ser mais ou menos assim, entre 40 minutos e 1 hora, tá bom? Para a nossa aula de hoje, para o nosso conteúdo de hoje, tem que falar de avaliação, né? Não tem jeito, tem que falar. Então, gente, é o seguinte, nós teremos 3 avaliações. Como vai funcionar? Primeira avaliação vai ser um questionário lá no SIGA. Eu já deixei as datas pré-determinadas, só que não quer dizer que a gente vai seguir efetivamente aquela data, a coisa pode ir mudando ao longo conforme o andar da carruagem. Então, um questionário. A segunda avaliação vai ser um seminário, vou dividir vocês em grupos, né, e passar o texto com antecedência, para que vocês possam estudar. E a nossa última avaliação, ela será também a nossa avaliação de prática. Essa disciplina tem prática como componente curricular. Então, a nossa última avaliação provavelmente vai ser um artigo ou um texto que trabalhe a prática junto com a teoria. Tá? Então, mais para frente a gente vai conversando e eu vou explicando sobre isso para vocês. Então, por enquanto, fiquem com um questionário, um seminário e um artigo. Tá? Pode ser que esse artigo mude o formato e isso a gente vai ver, tá bom? Conforme vai andando aí. Então é isso. Deixa eu ver que horas são aqui, já é quase 8 horas. Vou lá para os nossos slides. Vou abrir a apresentação aqui. Pode falar, Aline. Ou eu bobiei demais e não entendi, ou a senhora não falou ainda. Okay. Sobre as aulas começarem às 7h30, a senhora comentou? Isso. Porque está pegando aula de literatura inglesa, né? Sim, que é a aula da Vanessa. Só que a Vanessa não vai dar aula na quinta. Sim, ela também nas aulas. Isso, ela vai dar aula na quarta. Vai ter um dia que talvez ela vai dar um seminário e precise. Né? Aí a gente negocia. Mas as nossas aulas vão ficar às quintas-feiras. Eu gostaria de começar às 19 horas. Às 19h30 fica melhor, mais confortável para vocês? Como é que é? Então, sim, minha opinião. Se a gente começar às 19 e acabar antes de dezembro, bom. Se a carga horária... Sim, não se preocupe. Entendeu? É isso que eu preciso entender. Porque já que a gente vai pegar uma aula de outra disciplina, né? Uhum. Porque aí eu imaginei o seguinte, não sei se é assim. Como eu faço outra disciplina também com a Vanessa, eu imaginei que a senhora dando mais as suas aulas, ou seja, progredindo e adiantando o conteúdo e tudo mais, vai chegar ao final vai chegar em dezembro e não vai, eu imagino que não haverá necessidade de cumprir carga horária. Só para a questão de sanar dúvidas, né? E aí eu imaginei que a professora Vanessa pudesse pegar, por exemplo, uma quinta, né? Uma quinta-feira sua apresentar o seminário dela, que é o que ela propôs nessa aula. Por isso que eu tô perguntando, entendeu? Vou já começar a casar as ideias entre as duas disciplinas, já que eu faço as duas, né? Sim. Aline, calma. Calendário é calendário. A gente vai ter aula até dezembro. Então, isso eu queria saber, porque... Então, né? É porque não tem como fazer online, né? Presencialmente, se fosse presencialmente, daria para fazer isso. Sim, mas online, se fosse... Não, online a gente cumpre o calendário, que é até dezembro. O que acontece? Eu não vou dar
até o último dia de aula, porque a última semana de aula é recuperação. PF, né? É PF. Não, então, só para eu entender se ia haver essa jogada de horários e... Não, o calendário segue linear. O que vai acontecer? Ali, a Pamela está falando que às 19 fica bom. Quero saber, 19 fica bom? Como é que vocês estão trabalhando fora? Chega... Eu prefiro às 19, porque a gente termina mais cedo. Hoje aconteceu mesmo, mas geralmente às 19 horas acredito que todo mundo já pode estar aqui, porque as outras disciplinas a gente começa às 19 horas. Então tá. Então vamos começar às 19 horas. Eu prefiro também. Então vou até mudar o link lá no SIGA para as 19 horas, tá bom? Então tá. Fala, Gabriela. Fala um pouquinho mais alto, Gabi. Então, é porque, assim, às vezes eu faço diária à noite, e aí acaba meia-noite. Então, assim, eu já ia perguntar se a aula foram gravadas, porque eu posso não participar ao vivo, mas eu vou assistir assim que der, no outro dia, no primeiro horário, porque a gente precisa de dinheiro, né? E só com o emprego não tá dando. Mas trabalho e aula eu vou fazer tudo certinho. As aulas vão estar sempre gravadas e vão estar lá no SIGA disponível, tá bom? Eu peço, assim, que quando for seminário, avaliação, quando a gente tiver alguma atividade, que eu vou dividir textos para vocês falarem também, né, que daí esteja mais presente. Mas, no geral, gente, nós, nessa modalidade remota, nós não podemos cobrar presença de vocês, estou sendo honesta. Então, vai da construção de conhecimento de vocês mesmo, tá bom? Então, eu como professora, tenho o compromisso de gravar a aula e postar no SIGA. As avaliações, aí eu posso cobrar, porque daí é a avaliação, bom? Mas eu entendo você, Gabi, e é isso mesmo. A gente tá aí, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, ninguém vive de luz, né? Obrigada, professora. Não, quando tiver trabalho, essas coisas, eu vou participar sim, faço questão. Tá bom. Então, vamos lá, vou começar a apresentação. Gente, deixa eu abrir aqui uma tela inteira. Hoje nós vamos falar sobre linguística, efetivamente, não sobre linguística aplicada. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer uma linha, um fio condutor. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Beleza. Então, vamos lá. O texto que eu separei para a gente hoje é esse aqui, né? Um texto que ele está lá, basilar no curso de letras, que é o que é linguística da Anne Orlandi. A gente vai trabalhar o capítulo 2, né? O que é e o que não é linguística. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Trouxe esse texto porque, quando a gente fala de linguística, a linguística, gente, ela se divide em muitos campos. Muitos campos. Sociolinguística, linguística aplicada, semântica, análise de discurso. E aí, cada uma dessas áreas, elas seguem uma linha que se divide entre o formalismo e o sociologismo. E essas linhas, elas são fundamentais para a gente entender em que parte da linguística nós estamos, tá bom? Então, vamos começar aí por esses meandros, tá? Então, olha lá. Dada a nossa tradição escolar, há uma tendência em se identificar o estudo da linguagem como o estudo da gramática. Não há uma confusão entre linguagem e gramática? Entre linguística e gramática? Linguística não é gramática. Os linguistas são queimados. Por quê? Professora, porque na linguística pode tudo, pode falar errado. Primeiro que não existe esse negócio de falar errado. Professora. Né? Oi. O microfone da Lohane está aberto, tá dando interferência. Não sei se é só para mim, mas está dando interferência. Lohane, fecha aí. Beleza. Então, olha só. Né? Linguística e gramática não são a mesma coisa. Gramática normativa, vai normatizar algo que é recorrente na língua. E a linguística, ela vai estudar todos os aspectos de língua. Né? Então, olha lá, a linguística, no entanto, distingue-se da gramática tradicional normativa. Ela não tem, como essa gramática, o objetivo de prescrever normas ou ditar regras de correção para o uso da linguagem. Para a linguística,
Tudo que faz parte da língua interessa e é matéria de reflexão. Tudo o que faz parte da língua, né? O objeto da linguística é a língua. Então, a gente não pode confundir. Como alunos de letras, como profissionais, né, de letras, é um conceito muito caro para a gente. Os sinais que o homem produz quando fala ou escreve são chamados signos, né? Ao produzir signos, os homens estão produzindo a própria vida. Com eles, o homem se comunica, representa seus pensamentos, exerce seu poder, elabora sua cultura e sua identidade, etc. Então, nós nascemos em um mundo que se comunica e a gente é formado em sujeito a partir da linguagem. A gente é inserido na linguagem, é inserido em um mundo que significa, né? Vocês já tentaram pensar sem a palavra? Como que pensa sem a palavra? Não tem como, né? Então, a linguagem, ela vai formar o nosso pensamento, as nossas questões ideológicas, o nosso posicionamento político, o nosso posicionamento religioso, tudo isso é linguagem, né? Então, olha lá, os signos são fundamentais, pois dão ao homem sua dimensão simbólica. Essa que o liga a outros homens e a natureza, isto é, sua realidade social e natural, né? Então, é pela linguagem que a gente se coloca enquanto um serzinho no mundo. Há, além dos signos da linguagem verbal, muitas outras espécies de signos que povoam as linguagens da vida do homem. A pintura, a mímica, o código de trânsito, a moda, as linguagens artificiais, etc. Então, o Saussure, lá no começo, né? Vocês já estão no sexto, já estudaram o Saussure. Lembra que ele faz um recorte, né, daquele conjunto heteróclito da linguagem, ele vai lá e recorta. Tem trocentas linguagens, né? Dança, teatro, tudo. Ele vai e recorta a língua, né? A língua natural, né? A nossa língua. Ele faz esse recorte. Então, tudo o que não é língua, outra ciência vai estudar, né? Que é aí o que ele vai falar. Ó, os signos quase sempre, tanto os da linguagem não verbal quanto da linguagem verbal, são objetos de uma ciência geral dos signos, que é a semiologia. Já os signos da linguagem verbal têm uma importância tão grande para a humanidade que merecem uma ciência só para si, que é a linguística, né? Então, é disso que se ocupa a linguística, de estudar a língua, né, em seu aspecto verbal. E aí, olha só, momentos-chave na constituição da linguística. Aqui que vai entrar as duas correntes, do sociologismo e do formalismo. Então, falando um pouco de análise de discurso, né, quando a gente estuda análise de discurso, que é uma teoria que vai trabalhar um outro viés, ela procura um viés fora do logicismo, né, do racionalismo, né, e do sociologismo, fora do formalismo, é outra linha. Ao passo que outras áreas da linguística vão se atrelar ou ao formalismo ou ao sociologismo. Por que eu estou trazendo isso? Porque a linguística aplicada, ela vai se atrelar em uma dessas correntes. E aí, no final da aula, eu quero que vocês me deem essa resposta. A qual dessas correntes vocês acham que a linguística aplicada vai se ligar, se juntar? Tá? Então, vamos começar lá. Ó. O século XVII foi o século das gramáticas gerais. Né? E o século XIX, o século das gramáticas comparadas. As gramáticas gerais eram conhecidas também como gramáticas normativas. Tá? Então, o que elas faziam? Normatizavam. Então, olha lá, ó, gramáticas gerais fortemente marcado pelo racionalismo, né? Qual que é a gramática que é o símbolo do racionalismo? Alguém sabe? Lembra? Já estudou? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Qual que é a gramática que é o símbolo do racionalismo? Alguém lembra? Port Royal. Já ouviram falar dessa gramática? Sim. Então, essa gramática, ela é, né, fortemente marcada pelo racionalismo. Então, o que acontecia? O que os caras que escreveram essa gramática pensavam? Eles pensavam que a gente já nascia com tudo na nossa cabeça. E aí, o nosso pensamento, ele era
materializado na linguagem. Então, a gente nascia com tudo aqui, e aí a linguagem ela ia transportar o pensamento, né? Ela ia fazer tipo tornar o nosso pensamento visível, digamos assim. Então, a gente já nascia com tudo na nossa cabeça. E quanto mais se soubesse do método, mais inteligente, melhor, mais, como vou dizer, mais sábia, mais sábia seria a pessoa. Quanto mais ela soubesse do método, né? O Descartes, que é o cara lá da matemática, que fez o plano cartesiano, ele falava disso, ele estava no meio desses racionalistas aí, e ele falava que quanto mais se sabia do método, mais inteligente era. Então, ao passo que, lá nos anos 70, houve um deslocamento, né, onde entra as teorias linguísticas que hoje nós conhecemos, em que a gente já não nasce sabendo tudo, a gente é formado, a gente adquire a linguagem nos forma. Mas lá no século XVII, né, os gramáticos pensavam, os pensadores, eles imaginavam que a gente já nascia com tudo pronto. Até separei um livrinho do Descartes aqui para ler para vocês, porque eu acho bonito que ele fala. O cara pensar isso, gente, lá no século XVII, né? Olha o que o Descartes fala para a gente. Talvez aqui não vos pareceis ser tão vaidoso se considerardes que, havendo apenas uma verdade de cada coisa, todo aquele que a encontra sabe tanto dela quanto se pode saber. E que, por exemplo, uma criança instruída em aritmética, né, ou seja, que sabe do método, tendo feito uma adição conforme as regras, pode estar certa de ter encontrado, no tocante que a soma examinava, tudo o que o espírito humano podia encontrar. Em uma conta aritmética está contido tudo o que o espírito humano poderia encontrar. Vocês estão ligados nisso? Eles achavam que pelo método se sabia tudo. Pois enfim, o método que ensina a seguir a verdadeira ordem e a enumerar exatamente todas as circunstâncias do que se busca, contém tudo o que dá certeza às regras da aritmética. Mas o que mais me contentava nesse método é que, por ele, eu tinha certeza de usar em tudo a minha razão. Né? Então, é nisso aqui que se baseia o pensamento dos racionalistas. Né? Então, olha lá. Compreensão da linguagem como representação do pensamento. Exatamente, representação do pensamento. A linguagem vai representar meu pensamento. Gente, como que a linguagem vai representar o pensamento se a gente nasce sem falar nada? Né? Não tem como, a gente é formado pela linguagem, né? Houve, ao longo da história, um deslocamento desse pensamento. Mas essa corrente, ela é fundamental para dividir as correntes linguísticas. As línguas obedecem os princípios racionais e lógicos. Então, olha lá. Gramática de Port-Royal, dos franceses Claude Lancelot e Antoine Arnaud. Né? Então, é a gramática que é referência do século XVII. Então, definem a linguagem em geral, tratam as diferentes línguas como casos particulares, gramáticas gerais racionais. Então, vai olhar as línguas de forma separada, cada língua, né, de forma separadamente. Como a linguagem é racional, existe dos falantes clareza e precisão. Então, era preciso ter clareza. Né? A linguagem ela era transparente. E olha só como que isso até hoje perdura na gramática, né? A gente quer buscar clareza na escrita, a gente quer dar conta de todo o sentido, não pode escapar. O escritor vai lá e coloca nota de rodapé para você pensar do jeito que ele quer que você pense. Né? Então, a gente tem essa vontade mesmo de dominar o sentido aí. Então, e os gramáticos, imagina, lá no século XVII, eles já estavam matutando sobre isso. Então, o alvo é a língua ideal, língua universal, lógica, sem equívoco. A língua era perfeita, né, sem ambiguidade. Então, era isso que buscavam os gramáticos normativos. Lá no século XIX, teve uma mudança, né? Entram em cena linguística histórica com as gramáticas comparadas. O que buscava, então, as gramáticas comparadas? Comparava justamente
Os gramáticos comparados, gente, eles buscavam a origem da língua. Então, eles passam a olhar a língua em seu aspecto social. Eles já não olham mais para a língua igual lá no século XVII, igual os racionalistas, de forma individual. Eles começam a tentar saber se uma língua se intercala a outra. Como é que funciona isso? Né? Eles começaram a comparar as línguas. Então, o ideal universal não tem mais validade e passa a chamar a atenção o fato das línguas se modificarem com o tempo. Não há precisão, e sim há mudança. Então, houve um deslocamento. E no século XIX que se descobre a semelhança das línguas europeias e o sânscrito, né? Base lá de todas as línguas, vamos dizer assim, né? Quando eu falo de origem das línguas, gente, parece que eu tô falando de uma coisa tão ridícula. Eu lembro da minha orientadora falar para mim, ninguém mais estuda isso não, ninguém quer saber de origem das línguas. Mas buscar a origem da língua foi por muito tempo desejo dos linguistas. Então, olha lá. Eles construíram uma escrita própria. Gente, eu passei. Não tá certo. Eles construíram uma escrita própria para anotar as formas em sua evolução. Colocaram essas formas como matrizes para um conjunto de formas existentes nas línguas indo-europeias em relação à existente língua-mãe, o indo-europeu. Assim, puderam identificar e organizar as formas dessas línguas, as formas dessa família de língua. Por essa escrita, podemos ver, por exemplo, que o espanhol lluvia e o português chuva são parentes, tendo evoluído da mesma palavra latina pluvia. Como encontramos ainda em espanhol lleno e em português cheio, que derivam de pleno, podendo reconhecer uma regularidade na evolução. Então, PL transforma-se em CH, né? O PL transforma-se em CH no português. E PL transforma-se em LH em espanhol, onde o sinal, né, significa transforma-se. Então, gente, com as gramáticas comparadas, o que eles conseguiram perceber? Que nada na língua é trivial. Há sempre... As mudanças que acontecem, elas têm uma ordem que é própria da língua. Por exemplo, por que a criança fala eu fazer? Qual que é o passado de comer? Comi, não é? Comi. De beber, bebi. De fazer, fazi. Então, tem uma regularidade. As mudanças, elas têm uma regularidade. E isso a gente conseguiu perceber, os linguistas conseguiram perceber a partir, né, das gramáticas comparadas. Então, a gente tem essa mudança do século XIX, né, diferente do século XVII. Aqui no século XIX, olhando então para a língua, já não de forma recortada, isolada, né, olhando ela a partir de famílias linguísticas, é possível perceber que ela mudava de acordo com o aspecto social, né? Então, olha lá, a ciência da linguagem e sua escrita. Essa escrita simbólica, desenvolvida no século XIX, dá uma contribuição decisiva para a edificação da linguística como ciência. Ao construir essa escrita, a gramática histórica se utiliza de símbolos para descrever a própria língua. É isso a metalinguagem, usar a linguagem para falar da própria linguagem. Toda ciência tem de ter uma metalinguagem, pela qual estabelece suas definições, conceitos, objetos e procedimentos de análise. Então, a escrita trouxe para a linguística um aspecto científico. Por quê? Porque a gente tem metalinguagem. Então, olha lá, ó. Há metalinguagens formais que usam símbolos abstratos, como a física, por exemplo, e há metalinguagens não formais. Então, a física, como é que a física vai determinar lá a velocidade? Acho que era velocidade média igual a delta S sobre delta T. Então, eu tenho uma linguagem falando de outra linguagem, né? Metalinguagem. E há metalinguagens não formais, que usam a linguagem ordinária, como a história, a antropologia, ciências humanas em geral. A linguística, embora seja uma ciência humana, tem valorizado a metalinguagem formal. Por exemplo, sintagma. Como é que é o sintagma? Ele é igual ao sintagma nominal mais o sintagma verbal. Então, como sua escrita própria. Isso lhe deu uma posição de destaque entre as ciências humanas. Então, tudo isso aí para determinar o objeto da linguística, né, e as correntes
que depois vão dividir a linguística. Então, olha lá, as duas tendências. Há, na trama histórica que enreda o pensamento linguístico, duas tendências principais. Uma que se ocupa do percurso psíquico da linguagem, observando a relação entre linguagem e pensamento, né? Busca o que é único, universal, constante. Gramática normativa, lá, século XVII. É chamada de formalismo. Então, o formalismo busca, então, essa linguística lógica, né? Essa linguística do núcleo duro, essa linguística que a Jade gosta, né? Então, essa é a linguística do formalismo. A outra é o sociologismo, que se aplica em estudar o percurso social, né? Então, a gramática lá do século XIX, as gramáticas comparadas, que começam a olhar a mudança da linguagem de acordo com o social, com o tempo, né? Onde ela era usada, explorando a relação entre linguagem e sociedade. Procura o que é múltiplo, diverso e variado. Essa divisão, que atravessa a história da linguística, opõe os partidários de que existe uma ordem interna própria da língua, aqueles que defendem a ideia de que essa ordem reflete a relação da língua com a exterioridade, incluindo suas determinações históricas e sociais. Nós vamos ver que, embora os estudos linguísticos se desenvolvam em várias direções, acabam sendo atravessados e definidos por tendências conflitantes, a formalista e a sociologista. Né? Então, essas duas correntes, elas vão dividir a linguística num geral. Então, é muito importante a gente ter essa noção para a gente pensar a linguagem enquanto ciência, tá bom? E agora, fala, Aline. Só para ver se eu não estou confundindo os treinos lá que eu vi lá no segundo semestre. Sim. O formalismo, né, linguística lógica, padrão e tal, gramática normativa, beleza. Sociologismo, gramática comparada, visando aspectos sociais e tudo mais. A linguística formalista vai olhar a língua enquanto imutável? Exatamente. Imutável. E a outra enquanto mutável? Isso mesmo. Isso mesmo. Levando em consideração isso que a Aline colocou para a gente, da língua mutável e imutável, vocês acham que a linguística aplicada está em que viés? Da mutável. Da mutável. Mutável. Exatamente. Mas Por que vocês acham que é isso? Vai depender da situação, acho que vai ser analisada a situação, o contexto, acho que vai ter vários aspectos que poderão ser visados dentro daquele discurso, por exemplo, né? Uhum. Por isso que é aplicada, e por isso que a gente está tentando ver ela agora em língua inglesa, com a senhora, porque nós vimos isso um pouco lá com a língua portuguesa, e agora temos que saber lidar com isso dentro da sala de aula. Então, assim, como que eu vou lidar com isso dentro da língua estrangeira? Então, aí eu acredito que a ideia da disciplina é fazer com que possamos distinguir situações também, para que possamos ter um bom desenvolvimento dentro da sala de aula, né? Porque essa disciplina está no terceiro semestre, se não me engano, né? Isso mesmo. É isso mesmo, Aline. Eu queria perguntar isso. Fala, Jade. Eu queria perguntar qual que é a relação no nome da disciplina mesmo, de ser linguística aplicada ao ensino de língua estrangeira. É isso, é linguística aplicada ao ensino de língua estrangeira. Todo o nosso material, gente, vai ser voltado para os problemas de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Todos os nossos materiais. Então, os teóricos serão Moita Lopes, Almeida Filho, Lefa. Então, nós vamos trabalhar questões de afetividade, de preconceito, todas essas questões sociais que vão para a sala de aula. Tá? Então, é isso que a gente vai falar. E a linguística aplicada, ela está dentro desse viés do sociologismo, exatamente porque vai trabalhar com a língua no social. Fala, Pamela. Então, teremos base na linguística norte-americana. Sim, muito. Sim. Sim. É isso, gente. Por hoje, que eu preparei para vocês foi isso, né? Era mais uma apresentação mesmo e um texto provocativo para a gente entrar no mundo da linguística aplicada. Na semana que vem, a gente já começa com textos da área
de LA, tá bom? Eu deixei uma tarefa... Oi, Tiago, sociologismo, exatamente. Eu deixei uma tarefa para vocês escreverem um parágrafo sobre isso que a gente falou aqui hoje, porque quando a gente escreve, a gente materializa aquilo que a gente está, né, pensando. E aí, escrevam lá, é uma tarefa mesmo, com sufixoísmo, sociologismo, isso mesmo. Escrevam lá esse parágrafo, é para vocês estabelecerem essa diferença dessas duas correntes filosóficas, tá? Do formalismo e do sociologismo, tá bom? Mais alguma dúvida? Podemos ficar por aqui? Professora. Oi. A minha dúvida com a palavra, na verdade, não é nenhuma dúvida, é uma curiosidade mesmo, com o sociologismo, com o sufixo terminado em ismo, devido a tudo que terminado no sufixoísmo está correlacionado com doença, né? É um termo muito antigo? Ou... Não, é de logicismo, porque vem de formalismo, logicismo, sociologismo. Não seria doença nesse caso. Segue essa linha, né, do socialismo e tal. Isso. Eu lembrei aqui agora. De pensamento mesmo, dentro da filosofia. Sim, entendi, de uma linha mesmo. Tá. Beleza. Então é isso, gente. Boa noite. Semana que vem eu vejo vocês aqui. Vou deixar o texto já para a nossa próxima aula. Vou colocar na plataforma até o final de semana. Leiam para a próxima aula, tá bom? E estejam todos aqui semana que vem, que eu gostei de ver essa sala cheia. Tá bom? Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Bye, bye. Boa noite.